Não podemos deixar de gravar a nossa aula maravilhosa. Então, vamos lá, minhas lindas. Sejam muito bem-vindas. Que delícia! Que quinta-feira mais bonita. Vocês possivelmente estão me ouvindo bem? Tá tudo certo, né? Eu só vou trocar a nossa trilha sonora aqui de fundo para a gente poder trabalhar de uma maneira mais efetiva. Senão eu me perco. Fico cantando as músicas e assim eu vou. Vamos falar então sobre planejar para prosperar. Da onde é que vem isso, tá? Seja bem-vinda, Vanessa. Sejam bem-vindas todas, né? Planejar para prosperar. Da onde que vem isso? Vamos começar pelo o básico, simples, que a gente entender os conceitos de cada palavrinha dessas, tá? Então, eu, Thailisa, gosto muito da etimologia das palavras, ou seja, de onde que elas vêm, o que que elas representam, o que que elas querem dizer, né? Quando a gente começa a acessar esse conhecimento de entender o que que falamos representa, especialmente no nosso inconsciente, a gente passa a ter mais poder ainda, tá? Porque o que acontece? As palavras são uma maneira de a gente expressar o nosso poder. Assim como os nossos pensamentos, assim como o que a gente intui, assim como o que a gente sente. Tudo isso é uma maneira de expressar o nosso poder. Então, quando eu falei ali, né? Eu abençoada, engata a primeira e tal e tudo mais, eu já entendi que eu não posso falar mal de mim mesma para mim mesma ou para as outras pessoas. Tá? Então, eu usei a palavra-chave abençoada. Então, toda vez que eu penso assim, ó, vou brigar comigo. Ô, abençoadinha, o que tá fazendo, amada? Tá? Então, o poder que as palavras têm. Então, planejamento. O que que é o planejamento? Ok? Planejar, minhas deusas, é você organizar, é você estruturar aquilo que você quer que aconteça. E teve um encontro que eu falei que o que que é a mágica, né? A mágica é materializar aquilo que ainda não está materializado, é fazer existir aquilo que ainda não existe. Isso é ser mágica, né? Isso é fazer mágica. Então, a mágica do planejamento, ela tá no fato de você entender que planejar já é fazer. Planejar já é fazer. Então, muitas vezes, as pessoas, né, as mulheres acreditam que elas não estão fazendo. Aí não está acontecendo nada. Só que lá no interno dela, ela está planejando, ela está gestando aquela ideia, ela está gestando aquilo que ela quer. Lady, seja muito bem-vinda, meu amor. Ela está gestando isso. Então, planejamento por si só já é uma ação, tá? Existem as mulheres que vão ficar só no planejamento, só no mundo das ideias, né? E precisam colocar isso em movimento, ok? E existem mulheres que vão incubar, digamos assim, vão gestar as suas ideias, gestar aquilo que elas querem, até encontrar o momento certo de colocar elas no mundo. Então, planejamento, minhas lindas, é como uma gestação. Você recebe aquela intuição, você percebe aquilo que você quer que exista, né? E você começa, então, o teu enxoval, né? A tua gestação, ok? Então, planejamento já é uma ação. E o planejamento, ele conta com o nosso ato criativo. O que que é o nosso ato criativo enquanto mulheres? É a nossa força, é o nosso poder, não é força. Estou lidando com essa palavra também, força, tá? É a nossa... Deixa eu até anotar isso, porque eu quero propor um exercício ao final para vocês, tá? E esse exercício, ele veio na minha meditação, em que eu estava usando a palavra força. E não é força que eu quero, tá? Pode ser que você queira e tá tudo bem. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de planejar, a gente está falando de primeiro ato, receber, intuir, acreditar, perceber aquilo que eu quero. Isso é o primeiro ato do planejamento, tá?
Segundo ato é você começar a viabilizar como isso vai acontecer, tá? Na verdade, antes do segundo ato, tem a percepção da importância disso na sua vida. Porque, minhas lindas, ai, Thaís, eu até planejo, eu penso e tudo mais, mas eu procrastino. Se você está procrastinando algo, é porque aquilo não é tão favorável a você quanto você acredita que é. É um mecanismo de defesa do teu próprio inconsciente, tá? Então, vamos lá. Primeiro ato é você receber essa informação. É você intuir, é você observar, é você perceber o que você quer que exista no mundo. Muitas vezes você quer que exista no mundo o teu serviço, o teu produto. Você quer que exista no mundo um filho. Você quer que exista no mundo o teu relacionamento. Tudo isso faz parte desse planejamento. O que você quer que exista no mundo, tá? E para você querer que algo exista no mundo, minhas deusas, você precisa ter ambição. Ambição. Então, a ambição, ela foi muito deturpada, digamos assim, tá? Se procrastina para ir na academia, quer dizer que não é favorável? Sim, porque para o teu inconsciente, muito boa, minha linda, vamos falar sobre isso. Adoro, porque a gente vai pegar um rumo que nem eu sabia. Vamos lá. Quando a gente tá falando, adoro. Por que que o meu inconsciente está bugando eu ir para a academia, tá? Vamos lá. Quando a gente está falando sobre corpo feminino, a gente está falando sobre algo que foi desconstruído como uma sociedade, um espaço privado, tá? Então, vamos lá. O corpo feminino, ele foi destituído de ser uma sociedade privada, de ser um elemento privado. E o corpo feminino passou a ser um elemento público. Olha que loucura isso, tá? Por quê? Aonde? Quando nós começamos a entender e aceitar e reforçar a ideia de que eu deveria ter X corpo, que deveria ser dessa forma, que o meu corpo vai ser julgado junto com a minha índole. Isso para de ser um elemento privado, particular, para ser coletivo, público, tá? E o corpo da mulher, minhas deusas, não é isso. Então, quando a gente recebe, seja bem-vinda, Bruna. Quando a gente começa a entender que o nosso corpo, ele é público, ir para a academia ou cuidar do corpo de alguma maneira, cuidar da aparência de alguma maneira, não passa mais a ser um movimento interno meu que faz sentido para mim. E, minhas amadas, um corpo cuidado, uma pele cuidada, um cabelo cuidado, uma unha cuidada, tudo isso representa uma mulher cuidada, amada por si, tá? E do seu jeito. Não estou dizendo que a mulher tem que usar batom vermelho para ser amada por si mesma, ok? Beleza. Quando eu passo a cuidar do meu corpo, eu passo a ter curvas, eu passo a me destacar, eu passo a aparecer. E se eu tenho memórias de abuso, julgamento, crítica, se eu desacredito do quanto o meu corpo é incrível, o meu próprio corpo é que vai bugar o meu sistema. O meu inconsciente vai dizer assim, não, se tu for para academia, amada, tu vai ficar gostosa, tu vai ficar linda, tu vai ficar... Não dá. Então, sim, amor, não ir para academia é, de alguma maneira, não é que não é favorável, é que parte de você não vai dar conta desse corpo se você não lidar primeiro com a sua mente. Faz sentido isso? Espero que sim. Ótimo, vamos lá. Minhas queridas, ambição é a aspiração, tá?
Mas é claro, amada, ninguém fala besteira aqui, linda. Achando que estava falando besteira, claro. E essa é uma das maneiras de você estar no caos. Porque tem uma parte tua que é saudável, que quer ser saudável, que quer ser bonita, que quer aparecer. E não é aparecer no sentido que vai ser vista. Naturalmente vai ser vista. E a outra parte você tem medo, porque toda vez que eu sou vista, eu sou julgada, eu sou criticada, eu sofro algum tipo de agressão. Entendesse, meu amor? Tá? Então, por exemplo, ter um corpo que faça sentido para você é uma ambição, porque é uma pretensão, é uma aspiração, é querer ter sucesso. Então, minhas deusas, tudo aquilo que você deseja, você tem que desejar sempre para o sucesso, porque essa é a tua ambição. Então, eu quero ter um filho, por exemplo. Isso é uma ambição. Eu quero ter um bom relacionamento, isso é uma ambição. Eu quero fazer muito dinheiro, isso é ambição. E tá tudo bem ser uma mulher ambiciosa. Só que o que que as novelas das 9, das 8, né, ensinaram para nós, minhas lindas? Que a mulher ambiciosa, ela é má. Que ela só está lá no topo porque ela passou a rasteira em alguém. Olha só que loucura. Ah, olha só que loucura. Nós fomos criadas ouvindo o conto da Branca de Neve, em que a madrasta queria ser a mais, ter tudo mais, e então faz o que faz. E a gente vai associando que a mulher ambiciosa é errada, é ruim, que ambição vai contra ter um bom relacionamento, que ambição vai contra ser uma boa mãe, ser uma mãe suficientemente boa, a mãe que os teus filhos precisam, não que a sociedade diz que você tem que ser. Que ser ambicioso, que não dá para ter tudo. Dá, sim, quando você tem ambição. Então, a nossa ambição é sempre o nosso ponto de partida. A ambição, ela vem antes do planejamento, tá? Então, a ambição de querer mais. E aí, minhas lindas, o que que acontece? É muito comum uma mulher... Menina, eu tô com calor aqui, acho que eu vou abrir a minha porta. Mas é que tá barulhento fora. A ambição, ela vai estar sempre associada a um sentimento, a uma sensação que você deseja ter. Que você acredita que é importante para você. Tá? Então, vamos lá. Coloca para mim aqui no chat, vamos fazer isso ficar mais divertido ainda. Coloca para mim aqui nas mensagens qual é a tua ambição hoje. Assim, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala de ambição, de sonhos e desejos, já vem uma vozinha. Mas como que você vai conseguir isso? Porque você... Isabela, quietinha. Quietinha, vozinha. Quietinha. Não te chamei para conversa. Aqui é papo de adulto. Não te chamei para conversa. E não que essa vozinha seja de uma criança, tá? Muito menos a tua criança interior. Essa é aquela vozinha assim... como é que eu posso dar nome para ela? Enfim, é uma chata, tá? Então, coloca aqui qual que é a tua ambição hoje, minhas deusas. E eu vou te ajudar a entender por que que isso é relevante para você. Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando já de uma ação, de um ato criativo. E essa ação e esse planejamento, ele vem da tua ambição, daquilo que você quer. Quando a gente fala de planejar feminino, prosperar feminino, ambição feminina, nós estamos falando de olhar para aquilo que importa para mim. Então, veja, quando eu falo de ambição, de prosperidade, de planejamento, é aquilo que importa para mim. É aquilo que faz o meu coração vibrar. É aquilo que quando eu penso, quando eu sinto, me dá borboletas no estômago, me faz bem, eu me preencho. Isso é a ambição feminina. Por quê? Porque é você olhando para aquilo que importa para você, para aquilo que está dentro de você, tá? Isso é ambição feminina.
Quando a gente vai para o como eu vou fazer, de que jeito, de que modo, como eu vou chegar nisso, qual é o passo a passo, qual é o caminho, aí sim eu estou falando da minha energia masculina em ação. Então, todas nós possuímos energia feminina e masculina no nosso ser, na nossa estrutura de ser, que contempla aquilo que está dentro, aquilo que faz sentido e que vai buscar isso fora. Então, percebem? Quando eu olho primeiro para aquilo que faz sentido para mim, para aquilo que eu quero, eu vou ter clareza para ir buscar fora. O que geralmente a gente aprende? Como que a gente aprende a ser ambiciosa, a planejar a prosperidade? A gente foca no fora. A gente foca no fora. A gente foca no fora. E daí fica difícil, porque eu pulei a etapa do para que eu quero isso? Para que eu quero isso? Tá? Então, olha só. Me tornar financeiramente abundante. Para que você quer isso? Para quê? É mais ou menos assim, ó. Me tornar. Quando a gente fala para quê, minhas deusas, é como eu vou saber que eu cheguei? Baseada em uma sensação, em um sentimento. Então, para quê? Como eu quero me sentir quando eu me tornar financeiramente abundante? Como eu quero me sentir cuidando mais de mim? Para que eu quero ganhar mais de 200 mil por ano? E cuide o ganhar, tá, amor? Ganhar é assim. Tá, Elisa, eu passei ali na bodega da esquina e eu achei tão linda essa fitinha vermelha, eu tô te dando. Eu ganhei. Quando eu vou lá, entro na loja e pago por essa caneta, eu gerei dinheiro para comprar uma caneta. Então, cuide o ganhar. Ganhar e gerar tem diferença. Ganhar te coloca no espaço de recebedora. E tá tudo bem com isso, tá? Tá tudo bem você ganhar. E gerar te coloca no espaço de executora, de movimento. Ok? Para que você quer 200 mil por mês? Por ano? Por mês, tá? Por ano? Por mês. Sucesso profissional e independência financeira. Para quê? Tá? Emagrecer 20 quilos, trabalhar como autônoma somente meio período e cuidar de mim e das filhas em meio período. Para quê? Me tornar magra e ser bem-sucedida financeiramente. Para quê? Me sentir livre para fazer escolhas, para realizar meus sonhos. Vamos lá. Vamos lá. Para que você quer realizar seus sonhos? Amore, olha a diferença, tá? Por que você quer 200 mil? Para realizar os meus sonhos. Para que você quer 200 mil? Para que sonhos? Tá? Me sentir livre. Ok. Livre. Ser uma mulher livre. Essa é a sensação que você está buscando? Ser livre. Aham, realizada e leve. Ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. A ambição do o que você quer é você ter a clareza da onde você quer chegar. Ok? Aonde eu quero chegar? Essa é a minha ambição. Eu quero chegar nos 200 mil. Eu quero chegar nos 20 quilos off. Isso é o que eu quero. Eu vou caminhar, 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 e lá no final do arco-íris vai ter um pote. Quero ter mais leveza na vida maternal. Perfeito. Para quê? Que mãe que você quer ser? Que mãe que você quer ser? Mamãe leve? Que mais? Então, quando eu idealizo vida maternal leve, por exemplo, realizada, perfeito. Eu estou colocando ali um corpo para determinar aquilo que eu quero.
Eu estou colocando um corpo. O corpo é 200 mil, tá? É como se aquilo se transformasse em uma pessoa, como se aquilo se transformasse em uma coisa material, ok? Perfeito. Percebe que isso é o externo? Isso é o externo. Agora, quando eu olho para o que eu quero internamente, eu vou me conectar a uma sensação leve, livre, realizada. Teve mais sensações aqui? Bem-sucedida. Isso é uma sensação. Porque, olha só, meus amores. Vamos lá. Eu vou pegar o exemplo dos 200 mil, que é o mais palpável, digamos assim, tá? Então, eu quero 200 mil, beleza? E para mim, e esses 200 mil vão me trazer qual sensação? Qual é a sensação dos 200 mil? Ah, não tem aqui. Flávia, Tia, me fala qual é a sensação dos 200 mil. Você acabou de encontrar 200 mil, fazer 200 mil, ganhar 200 mil, gerar 200 mil, tá tudo certo. Qual que é a sensação? Tá, e não tenho clareza exata de onde eu quero chegar, mas sei o caminho que tenho que trilhar para chegar onde quero chegar. Perfeito, meu amor. Perfeito. Ó, leveza por não ter a pressão todo mês. Ela já embocou ali uma escassez, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos trabalhar. É assim mesmo. A gente tá aprendendo a andar de patins. Vamos cair e se ralar umas 500 vezes. Tá bom. Vou falar sobre isso, tá, Emily, minha linda? Fica tranquila. Então, gente, o 200 mil é aonde eu quero chegar. Estou usando essa sensação de liberdade. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Aonde eu quero chegar é 200. Essa é a minha meta. É os meus 20 quilos. Tudo isso. Beleza. Tá. Então, vamos lá, amores. Ambição. Ambição é isso. É onde eu quero chegar. Beleza? Ótimo. Depois, se eu não tenho claro a sensação que isso vai me trazer, eu vou secar no meio do caminho. Imagina que você está saindo do ponto A, tá? Que é... Vamos chutar isso. E você quer chegar nos 200 mil, ok? Se você não tem claro qual é a sensação que te norteia, esse caminho que tem aqui do ponto A para o ponto B, ele vai ser um deserto seco. Então, tu vai sair daqui no deserto e cada passo que você der não vai te ser suficiente até você chegar nos 200 mil. Parece que você nunca vai chegar. Ou você vai chegar com muito sofrimento, ou você vai chegar com muita angústia. Ok? Por quê? Porque você está focada em sair do ponto A para o ponto B de uma maneira extremamente masculina. Só na tua energia masculina. Eu quero isso que eu tenho que fazer. Aí você vai escutar coisas do tipo: trabalha enquanto dorme, você não pode descansar, você tem que fazer. Aí, se você é mãe, por exemplo, você vai se cobrar porque, cara, eu tenho essa meta, mas eu sou mãe, como é que eu vou fazer para poder ter tudo isso? Aí, você vai ouvir que você quer demais, ou você vai ouvir que você não pensa nas pessoas que você ama, porque onde já se viu, e blá, blá, blá. E vai ser muito fácil de você cair. Vai ser muito fácil de você desistir no meio do caminho. Tá? Sem contar. Bem-vindo, Nilton Roberto. Gente, esse é meu paps. Vem para a prosperidade feminina, Nilton Roberto. Chegou a me dar calor agora. Então vamos lá. Quando você não tem clareza do sentimento, da sensação que você busca, você vai passar um deserto. Sem contar que entre esse sair desse ponto A para chegar nesse ponto B, o que vai acontecer ali no meio do caminho? As crenças que você tem vão se matar. Vão te matar. Do tipo, não dá para ser rica porque pessoas ricas são snobs.
Se eu fizer tanto dinheiro, eu vou perder minha humildade. Eu vou deixar pessoas para trás. Porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu sou vista, mais riscos eu corro. Ah, você correu o risco de ser atropelada, eu vou correr o risco de um assalto, sei lá. Ah, porque gente que tem dinheiro nem consigo pensar no milhão de crenças. Ou eu não sei ter dinheiro, porque se eu tenho dinheiro eu vou gastar. Ou eu não sei, porque eu vou ter dinheiro e eu vou ficar presa pensando que eu não posso usar esse dinheiro de maneira nenhuma. E meu Deus do céu, sem contar as crenças, ok? Então, meus amores, nós somos sempre pautadas em uma sensação. O que eu quero sentir tendo aquilo, tá? E quando você sabe que você tem o ponto A, saindo daqui para chegar no ponto B, você vai ter degrau a degrau. Isso é uma escada. É um degrau por vez. Então, nesses degraus, o que você tem que estar atenta? A sensação. Por isso que a sensação ela é extremamente importante. Extremamente importante. Mesmo que você não tenha um corpo definido, que é como eu falei, né? Um endereço fixo de onde você quer chegar ali, como a Emily falou. Não sei onde eu quero chegar, mas eu sei o que eu quero e eu sei o caminho que eu tenho que fazer. Por que, meu amor? Porque para você está sendo... O caminho está sendo mais forte, viver o caminho, do que necessariamente chegar naquele lugar. E ok, Thailisa, como é que eu faço, então, para aproveitar o caminho? Tá fazendo sentido isso? Gente, minhas deusas. E meu paps, que tá aqui. Ô, pai, aí do ladinho tem um lugar para você mandar mensagem. Você pode mandar mensagem, tá? Se você quiser escrever ali. Então, tô amando isso. Ok, tá fazendo sentido. Perfeito. Vamos lá. Então, a sensação é o que vai te nortear. E é a sensação que vai te dar fôlego. É a sensação que vai fazer você saber que está no caminho. Como eu sei se eu estou no caminho certo? Pela sensação que você vai ter. Então, por exemplo, Elisa, eu tenho 200 mil para mim bater, que é o que eu quero. Mas eu fiz R$ 1.000 hoje. Trabalhei um dia bem trabalhadinho, foi lindo, tudo fluiu, eu fiz 1.000 pilas. Isso conta os teus 200. E aí, meu amor, você tem que olhar e dizer assim, como é ter 1.000? É leve ter esses 1.000? É para esses 1.000 que eu vou olhar. Gente, tá uma barulheira. Assim, ó, nível hard. Eu vou botar o fone. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo o barulho de fundo ou não? Ou eu que estou bloqueando? Às vezes pode ser eu que estou bloqueando, né? Deixa eu abrir aqui a porta. Porque além de barulho, tá quente. Ótimo. Então, a sensação é o que vai fazer com que vocês tenham clareza, certeza que esse é o caminho e mais, com que vocês continuem caminhando. Porque se você não tem, ouvindo bem você, tá, ótimo, que bom. Eu tô numa obra, a cidade inteira tá fazendo obra agora. Então, vamos lá. A sensação é isso, é você saber que você subiu um degrau. Então, vamos lá. Desses 200 mil, eu não cheguei nos 200, mas eu peguei 1.000 agora. Eu atingi R$ 1.000. Perfeito. Qual é a sensação? Cara, eu tô leve. Eu tô me sentindo realizada. Por quê? Porque eu queria ter fechado esse negócio, porque isso, porque aquilo. Perfeito. Então, eu subi um degrau. Eu comemoro esse degrau. Eu comemoro. Eu agradeço a mim mesma por esse degrau. E daí eu respiro do próximo passo. Então, imagina você caminhando do ponto A para o ponto B, e a cada passo que você dá, você é nutrida. Porque senão vai ser atravessar o deserto. Você é nutrida. E se no meio do caminho você para,
para respirar, para contemplar, para descansar, você não se cobra, porque você sabe que parar faz parte do processo. Porque você sabe que planejar faz parte de fazer acontecer. Tá? Então, por exemplo, quero ter leveza na vida materna. Beleza? A gente precisa explorar isso mais. Que leveza é essa? O que hoje está pegando? Como que é essa mãe leve? Que mãe leve é para você? E daí a gente vai construir isso. Ok. Do ponto da mãe hoje, que talvez está estressada, vamos dar esse termo, tá? Não falou aqui, mas vamos dar esse termo. Para a mãe que é leve. Então, a gente vai construir essa jornada. E hoje eu fui uma mãe leve. Nossa, olha que gratidão. Hoje eu fui uma mãe leve. Olha que bom. Ai, obrigada a mim mesma, obrigada aos meus filhos. Pode assistir, linda. Fica à vontade. Obrigada. Obrigada. Mas aí ontem eu já fui uma mãe ruim. Uma mãe bem ruim. Ontem eu fui uma mãe ruim. Eu digo isso para mim mesma nos dias que eu não me sinto uma boa mãe. Eu digo para mim, eu digo assim, bah, que mãe ruim. Eu fui uma mãe bem ruim, ó, bem medíocre, bem medíocre. Amanhã eu vou ser uma mãe diferente. Amanhã eu vou ser uma mãe leve. Amanhã eu vou ser uma mãe presente. Então, o que acontece? É de degrau em degrau. É aquele termo, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, é de degrau em degrau que a gente sobe. É dia após dia. E daí é que vem o como. E daí é que vem o como. Porque assim, qual é a minha ambição? Ter um maternar leve. Essa é a minha ambição. E a gente vai destrinchar esse leve, essa sensação. Que mais? Ah, eu quero ser leve, eu quero me sentir presente, eu quero me sentir acolhedora, eu quero me sentir potente, enfim, a gente vai destrinchando isso. E vai criando aí sim o como. Como eu vou conquistar isso? Porque daí tem que entender que mãe que você aprendeu a ser e que mãe você vai aprender a ser agora. E a cada passo você vai executando isso. Aí é que entra o como, aí é que entra o planejamento. Aí é que entra o planejar. Que é o como. Como que eu vou fazer para ser uma mãe mais leve? Faz sentido isso? Então, top 1 é a gente olhar para a ambição do que você quer. Qual é a ambição que eu tenho aqui? Eu tenho a ambição XYZ, que pode já ter um lugar de chegada, do tipo 200 mil. Como pode não ter um lugar de chegada, que é a independência financeira. Como está aqui, ó, sucesso profissional e independência financeira. Beleza. O que eu sugiro? Que você crie o mínimo do que é a independência financeira. O mínimo. O mínimo do que é a independência financeira. Ah, para mim, independência financeira é ter 5 mil por mês. Que eu pago as minhas contas, que eu consigo guardar uma grana, que eu consigo aproveitar. Então, é ter 5 mil por mês. Esse é o mínimo. Se eu puder gerar 10, 15, 20, 200, 300, 400 mil por mês, ótimo. Mas o mínimo eu começo por aí, tá? Porque o mínimo é uma maneira de você saber aonde que você quer chegar. Ok? Então, por exemplo, essa é a ambição, tá? Depois é você entender para quê. E o para quê, meus amores, ele vai estar ligado sempre a uma sensação. Para que eu quero isso? Qual é a sensação que eu quero ter? Qual é a sensação? No meu dia a dia, fazendo aquilo. Tá, Elisa, se eu gerar R$ 1.000 e se eu gerar R$ 200.000, a sensação vai ser a mesma? O que vocês acham? O que vocês acham? E aí é que mora uma grande sacada. Quando a gente está alinhado à nossa sensação, a gente começa
a viver os nossos sonhos, os nossos desejos no aqui, no agora, e não lá distante. Porque quando eu vejo que eu tenho um deserto inteiro para atravessar e que eu vou ter que lidar com muitas crenças internas, julgamentos, críticas, qual é a minha primeira ação? Não vou dar conta. Ai, para quê? Ai, eu vou desistir. Ai, menino, 20 quilos é muito, né? Se for pensar, deixa assim. Aí eu não faço nada. Aí eu não faço nem atividade física, eu não cuido nem da minha alimentação. E eu não estou falando de fazer dieta, eu estou falando de cuidar da minha alimentação. E eu não cuido nem de mim, não faço nem um creme. Por quê? Porque é muito distante. Quando eu começo a trabalhar nas sensações, menina, se eu botar essa calça aqui, ela tá folgada. Olha só, já começou, tá? Já começou. Então, a sensação é o para quê, ok? E aí é que a gente vai para o planejamento, e aí é que a gente vai olhar como eu vou construir isso que eu quero. Só que, qual que é a grande jogada aqui, né? Geralmente vocês começam por onde? Pelo como, né? Como? Thalisa, eu quero emagrecer 200 quilos. Perdão, Deus. Eu quero emagrecer 20 quilos. Como que eu faço? Ah, vai vir. Tem uma lista bem simples para tu seguir. Corta isso, corta aquilo, faz dieta, vai na academia, blá blá blá. Aí você até começa, né? Ah, não, animada, agora eu vou. Mas eu desisto no meio do caminho. Por que eu desisto no meio do caminho? Porque não tá fazendo ressonância com o meu coração. Sem propósito, não existe recompensa. Sem propósito, você não constrói hábito. Não funciona. As coisas funcionam baseadas no propósito, no hábito e na recompensa. Qual que é a recompensa? É o sentimento, é a sensação, é como eu saber como eu vou saber que eu cheguei. Então, se você se recompensa porque você emagreceu 1 quilo dos 20 que você quer, você já está no fluxo do propósito, do hábito e da recompensa. Tá? Falando especificamente de uma coisa bem pontual. Então, planejar de uma maneira feminina para prosperar de uma maneira feminina é você entender o que você quer e para quê. Não é o porquê, é para quê. O porquê, minhas lindas, é sempre um fiozinho que vai te levando para o passado. Tá? Do tipo, por que eu estou usando batom vermelho? Porque eu ganhei esse batom. Por que eu ganhei esse batom? Ah, não, porque eu fui num evento em que eu ganhava um batom. Por que eu fui no evento que eu ganhava o batom? Olha só, é um fiozinho condutor que te leva lá para trás. Para quê? Inclusive, finaliza ali, né? Para que você está usando o botão vermelho? Porque eu amo a sensação de me sentir presente e potente com o batom vermelho. Bom, acabou. Tá? Então, o para quê é a maneira mais prática que você tem de lidar com aquilo que você busca. E aí é que vem o planejamento, minhas lindas. E o planejamento tem a ver com aquilo que eu coloquei lá no áudio no grupo para vocês, tá? Que é o quê? É eu entender qual é o meu momento de vida. Qual é o meu momento de vida? É eu entender para onde que eu estou olhando. Então, as mulheres que chegam para mim no caos, por exemplo, né, para fazer a mentoria do caos, elas chegam e eu pergunto: para onde é que você está olhando? Ou ela está olhando para o passado, ou ela está olhando para os pais de uma maneira a ocupar o lugar dos próprios pais. Ou ela está olhando para os julgamentos, ou ela está olhando para as críticas. Ela não está conseguindo olhar para ela para dar o passo para frente. É aquela história, você está dirigindo olhando pelo retrovisor, você não está olhando para frente. Você quer andar, você quer dirigir, você quer conquistar o mundo, mas você está olhando para o espelho retrovisor, que reflete, já passou, o que está lá atrás. E aí é que a gente começa a planejar. Ah, eu quero a minha independência financeira. Qual é o teu momento de vida? O que você tem que olhar? Para onde que você tem que focar?
E a cada passo que você dá, você vai lá e comemora porque você atingiu uma sensação que você queria. Então, é assim, existe uma grande meta, 20 quilos off, 200 mil, 200K. Essa é a grande meta. Como é que eu vou dando os passinhos para essa meta e aproveitando o caminho? Porque se eu não aproveito o caminho, amada, se eu só me preocupo com o resultado, você vive uma tortura interna de autocobrança. Eu tô lendo porque eu peguei aleatoriamente uma folha aqui dos meus caderninhos que eu tô escrevendo, escrevi de caneta, e a escrita que tá aqui, que eu não sei quanto foi porque não tem data, fala exatamente isso que eu acabei de falar, preocupação com o resultado. E daí você não aproveita o caminho. E vira uma tortura interna isso. Vira uma tortura, tá? Então, ambição. O para quê? Para que eu tô buscando isso? Qual é a sensação? E aí a gente vai para o planejamento, para o passo a passo, sabendo que a cada passo eu me conecto àquela sensação. E mais, minhas lindas, outras sensações virão. A sensação de se sentir realizada, a sensação de se sentir capaz, potente, presente. Então, planejar de uma maneira feminina, por exemplo, planejar a minha semana, planejar o meu mês, ele começa pela sensação que eu quero construir, que eu quero ter, que eu quero atingir, e não pelo que eu vou fazer. Porque daí eu coloco a carroça na frente dos bois. Por exemplo, eu quero me sentir no próprio, porque assim, eu não separo necessariamente, eu não planejo a minha vida necessariamente pelo mês, eu planejo pelo meu ciclo, tá? Então agora eu terminei um ciclo. Então, quando eu menstruo, eu termino um ciclo. Terminou a menstruação, eu começo outro ciclo. Para esse meu novo ciclo, eu quero. E aí é que tá. Eu tava meditando e ver assim, força e suavidade. Eu falei, não, eu não quero força. Eu quero capacidade. Eu quero me sentir capaz e suave. Eu quero fazer na suavidade. Eu quero viver a minha capacidade de uma maneira suave. Tá? Ótimo. É isso que vai me nortear. Agora, qual é o passo que eu tenho que dar? Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí eu vou dizer assim, quero faturar 200 mil e vou trabalhar 12 horas por dia. Eu sou capaz? Sim. Tem capacidade? Tem. É suave? Não é suave para mim. Não é suave para mim que sou mãe de uma criança de 5 anos. Não é suave para mim. Então, como eu posso gerar o que eu quero de uma maneira que seja com capacidade e suavidade? Você não se perde daí, minha linda. Porque você está norteada por aquilo que faz sentido para você. Então, quando eu conecto a uma sensação, eu também me conecto a como eu vou fazer isso. E a sensação vai ser sempre o meu norteador. Percebe? Então, se eu não tenho a sensação clara, eu vou achar que para mim fazer esses 200 mil, eu vou ter que trabalhar 12, 14, 20 horas por dia e que tá tudo bem desde que eu faça os 200 mil. Mas daí não vou encontrar leveza e nem liberdade. Eu vou estar presa. Então, as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, eles não têm que ser uma prisão. Eles têm que ser um lugar de chegada. E aproveitar o caminho é tão importante quanto chegar. Porque senão eu chego lá, naquele lugar que eu tanto quero, morta, seca. Se eu chegar, né? Se eu não desistir no meio do caminho. Por quê? Porque tá pesado. Porque tá cheio de problematização. Isso não é um desafio, isso se torna um problema, tá? E aí, meus amores, o planejamento vai entrar com você entendendo qual é o teu momento de vida, o que que você vai fazer. Porque, minhas lindas, nós temos que escolher diariamente, semanalmente, o nosso difícil.
Mas, Thaís, eu tenho 6 difíceis para lidar. Ok, escolhe um. Os outros 5 tu vai deixar. Então, quando eu falo, por exemplo, aí hoje eu fui uma mãe medíocre, é porque eu escolhi outras coisas e me tornei uma mãe medíocre naquele dia. No outro dia eu vou escolher outras coisas. Aí eu não dei tanta atenção para o meu filho, ou eu deixei o meu filho mais cedo na escola e fui, ó, me taquei a trabalhar. Ok, eu fui essa mãe hoje. Isso me determina como mãe? Não. Porque para mim, a sensação que eu busco na maternidade é a presença. Quando eu estou presente, eu não tenho culpa. Então, agora eu vou ficar com meu filho, eu vou ficar presente. Eu vou brincar, eu vou conversar. Eu vou levar ele para a escola, vou caminhar 20 minutos como estado de presença. E eu não tenho culpa. Não, meu filho agora precisa de mim porque ele tá com alguma dor de cabeça, sei lá. Para-se tudo, olha pro filho. Entende? Então, aí é que tá. Por quê? Porque eu tenho um norteador de emoção, de sentimento, de sensação. Isso acontece todos os dias, Teresa? Não, amada, não. Acontece todos os dias. Tem dias que eu preciso de terapia. Por isso que eu digo assim, cara, eu só preciso da terapeuta aqui dizendo o que eu faço, que eu não sei. Isso é normal para todo mundo, amores. Tá? Então, aí é que vem o planejamento, aí é que vem o quê? Combinado? Conversem comigo, vocês estão muito quietas. E daí eu fico um pouco preocupada, chega a me coçar a cabeça. Dúvidas, se isso faz sentido, se vocês conseguem linkar isso que vocês colocaram ali como ambição ao, ao desejo de vocês, à sensação que vocês querem construir. E se vocês conseguem já ver vocês dando esses degraus, tá? E daí, o que que acontece? Sozinha é difícil, como eu acabei de falar. Tem dias que eu não dou conta, tem dias, mas não vejo como ainda. Amore! Aí é que tá, vamos lá. O caos, ele faz você ficar submersa. Então vamos lá. Nanda, você já tá, né, no processo de sair do caos. Ou seja, você tá com a água aqui, ó, no pescocinho. Não tem como você andar com a água aqui no pescoço. A gente está trabalhando para você baixar essa água para você conseguir andar, tá? Porque, amores, assim, ó, o como é vocês terem uma ação. E a ação, ela é muito fácil, é muito simples a gente ter uma ação. É muito simples. Por quê? Porque a ação, ela vem da nossa mente lógica e racional, tá? Do tipo assim, ó, é simples emagrecer 20 quilos se você fizer uma alimentação saudável e praticar exercício. É simples. Não precisa muito para poder saber disso. Não precisa. Mas por que eu não consigo? Porque tem as emoções na frente. Tem que lidar com as emoções. Tem que lidar com as relações. Depois que lidou com isso, o como vai aparecer, vai ser fácil, vai ser simples. Se antes eu... Como é que eu quero caminhar se eu tô com água aqui no pescoço? Não tem como. Não, não são poucas emoções, amada. Nadando de braçada, é isso que eu amo nas mulheres que estão comigo, nas deusas que estão comigo, que elas vêm no caos. E a Thailisa que luta. Vamos lá. Não são poucas emoções. Então, o como, ele é a parte mais fácil. Não se preocupem com o como. Talvez é por isso, né? Ah, eu quero o como porque ele é a parte mais fácil da Elisa de fazer. Me dá, me diz o que eu tenho que fazer. Me diz qual é o passo a passo, o caminho que eu vou lá e eu faço. Por quê? Porque eu sou uma ótima executora. Porque eu sou uma ótima executora. Não, agora, amada, você não tem que fazer nada. Você só tem que parar e olhar para dentro de você e lidar com as emoções que estão dentro. Ah, não quero isso.
Eu sinto que estou no caminho. Por quê? Porque o como, ele é a energia masculina, é o modus operandi que você aprendeu a funcionar a vida inteira. Então, é mais difícil, porque a hora que você lida com as emoções, amor, tudo flui. É mais difícil hoje, porque é uma coisa. O teu cérebro foi programado para isso. A gente tem que dizer assim: cérebro amado, gratidão, muda o curso. E o nosso próprio cérebro não quer. Tá? Rindo como louca aqui. Rindo como uma mulher livre, amada, livre. Eu tô falando livre porque eu tenho uma cliente que ela chegou dizendo assim: ai, que eu sou louca. Tá. Quem é louca precisa de intervenção. Precisa ser internada, precisa de medicação, precisa de alguém sempre olhando, que é louca. Somos livres. E essa mulher falou para mim: tá, se você não é louca, o que você quer ser? Eu quero ser livre. É livre. Sinto que estou no caminho, estou subindo os degraus, mas as sensações não estão claras. Tenho muitas ambições, mas às vezes são tantas que nem sei por onde começar. Maravilhosa, muito pertinente isso. Não sei por onde começar. Olha para o teu momento de vida. Olha para aquilo que é assim, ó, para aquilo que é o mais significativo na tua vida hoje. Aquilo que mais você precisa hoje. Então, por exemplo, por que não está claro? Porque às vezes você fica olhando para o retrovisor e pensando que não vou conseguir, mas estou provando para mim mesmo que sou capaz. Porque, amada, olha só, se tu tivesse que provar para alguém que tu é capaz, amada, já estava feito, né? Já estava feito. Só que o convite agora é não precisa provar para ninguém, amor, é só para você. É fazer isso para você. Ah, é para mim? Porque lidar com as emoções dos nossos sentimentos é para quem, meus amores? É pra gente mesmo, né? É pra gente própria. Não é para ninguém. Só que eu aprendi que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa para alguém, para provar para alguém, para mostrar para alguém, para ganhar o reconhecimento de alguém, para ganhar a aprovação de alguém. E agora a Thailisa inventou de dizer para mim que não, que isso é só para mim. Oxi. E aí, meus amores, tá? Tem uma experiência que eu vou propor para vocês aqui, que é a de. Eu fiz isso ontem, né, com uma cliente, que é a seguinte: para e visualiza. Você se olha, se você quiser, até se olha no espelho. Se olha no espelho. Olha para essa mulher que você é hoje, tá? E diz para essa mulher que você é hoje que ela vai ter independência financeira, que ela vai faturar 200k, que ela vai ser uma mãe leve, que ela vai emagrecer 20 quilos, que ela. Olha para essa mulher, porque olha para essa mulher, fala tudo isso e no final diz para ela, porque você merece. Vê se cola. Vê se ela acredita. Vê se você acredita, se você sai dali confiante, peitão estufado, cara, eu mereço. É isso. Vê se vai colar. Não vai colar. Não vai colar. A real é essa. Agora, se você fala tudo isso, olhando para você mesma no espelho, diz assim: a partir de hoje, mulher, parece a Jojo Todinho, né? Não sei se vocês já viram o meme dela. Que é isso? Tá de palhaçada? Bom, olha para você mesma lá na frente do espelho e diz assim: você vai ter o corpo que você quer. Você vai prosperar financeiramente para realizar tudo aquilo que você deseja. Porque você é a menina de 6, de 7, de 8 anos. E você pertence a essa vida incrível. Se você adulta não merece, a criança que você foi pertence à vida abundante, próspera que você está buscando. Se você não tem força por você adulta,
Tá tudo certo. Agora, quando você olha para a menina que você foi, amada, ela pertence. Ela sim merece, porque ela passou perrengue muito pior que você, com muito menos. Então, se você adulta não merece, não pertence, é isso, tá tudo certo. Tá tudo lindo. Segue o teu fluxo. Mas faça pela menina que você foi. Faça por a menina que você foi. Tá? E o como vai vir da adulta. Só que eu volto a dizer, o como é a parte mais fácil do nosso esquema, meus amores. O como é a parte mais fácil do esquema. Tá? O como é fácil. A questão é que sensação que eu quero. Para que eu quero isso? O que eu estou buscando? Fez sentido, minhas lindas? Me falem, como que, se vocês têm dúvidas, se vocês têm questionamentos, se vocês querem abrir o, ó, uma rosa vermelha para vocês. Ai, que delícia. Se vocês querem abrir o áudio, tirar dúvidas, fazer perguntas, enfim, estou à disposição de vocês. E o quanto que isso fez sentido ou não. Gratidão. Andréia, minha linda, eu que agradeço. E assim, tá, amada? Tá feito o convite para você lidar com o caos do maternar, tá? Vamos olhar para ele com carinho e fazer as mudanças que precisam, minha deusa. É assim, amada. Não precisa ficar sofrendo sozinho, tá? Não precisa ficar sofrendo sozinho. Dá para parar de sofrer. Fala, Nanda Maria, sua linda. Consegue. Ali, ó, tirou o som. Eu quero virar a câmera. Vamos ver se eu consigo virar a câmera disso aqui, que eu não sei se vira. Porcaria. Vira, deve virar. Para mostrar que virou cartaz já aqui em casa. Olha aqui, ó. Ó. Maravilhosa! Ó. Ó. Olha essa Nandica. Tá ali, tá? Obrigada. De nada, meu amor. Eu que agradeço. Gratidão. Quero uma foto desse cartaz depois. Tá bom, mando sim. Beijo. Ai, maravilhosas. Um beijo, então, minhas lindas. Fiquem bem.